Olá, o nosso grupo é composto pelo Adrian, Ana Catarina, eu, Fabiano e o Richard. Nosso tema é instrumentos de medição de pressão. Bom, a pressão é a força aplicada em determinada área. Quanto menor a área, maior a pressão. Quanto maior a força, maior a pressão. É uma grandeza física essencial na engenharia química porque ela determina o bom funcionamento de equipamentos, determina a integridade dos equipamentos. Então precisa ser mensurada constantemente. As unidades mais comuns, ou mais usuais na engenharia química que conhecemos são a ATM, né, a atmosfera, Pascal, milímetro de mercúrio, bar, quilograma-força por centímetro quadrado, PSI, são alguns exemplos convencionais que conhecemos. Bom, os equipamentos são muito importantes para aferir a pressão em um determinado sistema porque, como foi dito, a integridade do equipamento, a qualidade do funcionamento depende da pressão. Mais à frente iremos tratar sobre a importância e as consequências da aferição da pressão. É importante a aferição porque assim garantimos a integridade de alguns equipamentos. Daremos alguns exemplos a respeito disso. Bom, a medição direta nós sabemos que é a utilização dos manômetros. Iremos ver que existem os elásticos, Bourdon, por exemplo. E a medição indireta ela determina o quantitativo em função de uma segunda variável, né? Por exemplo, a pressão diferencial é um exemplo que podemos citar. Vamos inicialmente tratar dos tipos de pressão. A primeira pressão que será analisada é a pressão atmosférica. É importante analisarmos os tipos de pressão porque vários tipos atuarão em um sistema na engenharia química. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera em um determinado ente. Então, a atmosfera irá exercer uma determinada pressão em um determinado fluido, por exemplo. Inicialmente, vamos tratar de um fluido gasoso em um sistema aberto. Tomemos então um determinado objeto que está a uma determinada altura h. Partindo então do referencial zero, temos então que estabelecer que existe uma altura h diferente de zero e, consequentemente, existe uma energia potencial acumulada nessa altura. Se esse objeto mudou de posição, ou seja, ganhou altura, significa que agora tem uma energia acumulada. Essa energia é chamada energia potencial gravitacional, porque depende da gravidade. A direção da gravidade no sentido do centro da Terra, vamos tratar nesta análise como positivo e negativo contra este sentido adotado, tomando aqui y como nosso sentido vertical e horizontal, eixo x, utilizando o método cartesiano. Bom, agora vamos tratar sobre a pressão relativa, ou também manométrica, pressão total ou também absoluta, relacionando com a pressão atmosférica. Muito bem, imaginemos que temos aqui um sistema fechado e nesse sistema fechado temos um determinado fluido. Esse fluido sofrerá apenas a atuação de uma determinada pressão, porém uma pressão relativa ou manométrica. A pressão atmosférica não afetará esse sistema porque ele é fechado. Muito bem. Agora imaginemos que um sistema não é mais fechado. Então, tratemos de um sistema chamado de aberto. Bom, se o sistema é aberto, nós temos então o contato com a pressão atmosférica. Isso significa que a pressão atmosférica atuará diretamente nesse fluido. Então teremos a pressão atmosférica. Agora, se temos um sistema interligando, um tubo interligando e formando um sistema, temos que relacionar tanto a pressão atmosférica como a relativa nesse determinado sistema. Então, teremos a pressão chamada pressão absoluta como a somatória da pressão relativa com a pressão atmosférica. Ou seja, são as pressões que atuam nesse sistema.
É importante também estabelecer o volume de controle. O volume de controle é um componente ou um participante de um sistema, e esse sistema possui 3 eixos diferentes. Temos então forças sendo aplicadas em todas as direções conhecidas x, y, z. Temos forças e forças sendo aplicadas em todas essas direções. Vamos estabelecer que temos aqui z, temos x e temos y, por exemplo. Se temos uma pressão sendo aplicada, podemos estabelecer que existe pressões sendo aplicadas em todos os eixos. Se existe a pressão aplicada em todos os eixos, existe uma somatória de todos esses entes, ou seja, de todas essas pressões infinitesimais. Essas pressões infinitesimais, tomando como eixo x, nós sabemos que pressão é força sobre área, que é a multiplicação desses eixos sobre ΔX. Sabemos que essa relação aqui é a mesma coisa que força sobre um determinado volume. E força, como é massa vezes aceleração, podemos estabelecer esta relação. Massa sobre volume, massa específica. Então a massa específica ela faz parte de uma análise desse sistema. Se temos então aqui uma aceleração, vamos chamá-la de aceleração em x. Como tratamos de um sistema que possui a presença de vários entes, temos que somar tanto no eixo x, y e z. Além disso, nós verificamos que existe também a presença de uma altura, ou seja, existe um outro ente infinitesimal, pode ser uma altura, pode ser um comprimento, pode ser uma largura. Como tratamos de 3 eixos diferentes, então nós sabemos que, como temos esta particularidade na fórmula, então estabeleceremos que existe também em todos os eixos a mesma caracterização, ou seja, temos aceleração em x dx. Ou seja, existe um comprimento dx, mais em y e em z também. Ou seja, ρ aceleração em y dy, ρ em z dz. Desse modo estabelecemos o volume de controle. Então, para estabelecermos uma pressão em um determinado volume de controle, vamos chegar em uma determinada relação muito conhecida na engenharia química, que vai determinar uma pressão em um sistema em relação a outra pressão. Então nós temos P2 igual a P1 mais ou menos ρg. Aqui tratamos apenas no eixo y, porque nós vamos tratar apenas com altura, ou seja, uma diferença de altura no eixo y, principalmente numa análise tratando de uma energia potencial gravitacional. Então, quando existe essa energia potencial, será utilizada essa equação com essa participação de 2 pressões diferentes, uma pressão 2 e uma pressão 1, e também ρgy, ou seja, gravidade em relação a y, que vai ser positiva na maioria dos casos, tratando dessa maneira, ou seja, no sentido do centro da Terra, e a variação y, que também posso chamar de y também, que é a y2 menos y1, ou seja, a altura no meu referencial até a altura 2, onde há uma energia potencial. Se temos aqui, por exemplo, um tanque que contém óleo, lembrando que essa parte aqui de cima, fazendo uma ressalva, é ar. Significa que o óleo também possui um determinado quantitativo de altura e também possui ar dentro desse tanque. Aqui temos simbolizado um manômetro ou um medidor de pressão desse sistema. E temos o mercúrio em preto. Se imaginarmos que queremos estabelecer qual que é a pressão exercida no ponto 3,
temos que considerar todas as alturas e todas as participações das pressões do sistema. Temos um sistema aberto, então temos a presença da pressão atmosférica. Bom, no sistema fechado, sabemos que é uma pressão manométrica. Então, temos a pressão manométrica e temos a pressão atmosférica presente. Todavia, temos a presença da pressão exercida por outras entidades, como no caso o óleo e também o mercúrio. O mercúrio ele possui uma determinada massa específica que representamos por ρHg e do óleo ρ com a letra O. Então, sabemos que temos a pressão num determinado ponto. Se dizemos que o ponto P4, por exemplo, seria o ponto inicial, onde começa exatamente o volume de óleo, então, partindo da parte superior na superfície, chamando ele de ponto 4, e temos o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3 que queremos descobrir, sabemos que existe uma pressão exercida pela coluna. Qual coluna? Pela coluna deste líquido, exercida até o nível aqui, que vamos tratar exatamente como H1. Então, esse nível aqui não é o correto, é este nível aqui. Por quê? Porque o nível que tratamos é na direção da tubulação, deste nível. É a pressão exercida pelo óleo neste nível. Então, temos aqui o nosso H2 corrigido. Se temos um H1 e um H2, temos duas diferentes alturas da superfície até esta distância chamada H1, ou seja, que é uma distância que possui uma pressão exercida por esse volume imenso de óleo, né? E depois temos uma pressão sendo exercida nesse óleo no mercúrio, chamamos desse ponto 1. No ponto 2 temos uma pressão agora sendo exercida aqui ainda no sentido da gravidade, então positivo, e depois temos aqui horizontalmente, onde não temos a participação da gravidade, não contamos essencialmente nesse processo, e aqui no ponto 2 temos um deslocamento contra, então tem que ser negativo. E até o ponto 3 também negativo. A pergunta é, qual que é a pressão em P3? Bom, P3 é a somatória de todas as contribuições de pressão nesse sistema. Sabemos que ρgH é a contribuição de cada uma das substâncias dos volumes de controle, então, para saber P3, é simplesmente somar. Nas regiões onde a gravidade está atuando e respeitamos o sentido dela para o centro da Terra, o sentido nos implica o sinal positivo e negativo contra. A pressão também é importante. A pressão é muito importante na engenharia química, por quê? Porque tratamos muito com bombas. As bombas elas são utilizadas para auxiliar no transporte de fluidos em uma determinada indústria. E é interligada a tubulações. O objetivo é que o fluido seja líquido. Se o fluido for líquido, tudo funcionará bem. Porém, se for gasoso, não. Por quê? Porque gerará um fenômeno chamado cavitação. E a cavitação pode prejudicar e, inclusive, destruir totalmente a bomba, que é um acessório muito caro na indústria química. Pode, inclusive, interromper o processo. Mas esses problemas gerados pela cavitação, ou seja, que tem influência muito grande para a exigência do controle da pressão no sistema, é o que vamos tratar logo depois dessa exemplificação. A região que vem antes dessa delimitação colocada aqui se chama aspiração, ou seja, é uma região onde vai ser aspirado determinado fluido. Ao lado temos a região de sucção, que é a partir da fronteira de aspiração até a bomba, a entrada da bomba, a região de sucção. Após essa parte tem um recalque. E por fim, após o recalque, ou seja, dessa fronteira aqui, nós temos a descarga. A descarga é a região após a fronteira de recalque. Recalque é logo na saída da bomba. Se nós temos, por exemplo, um determinado fluido, e esse fluido, infelizmente, passa por um problema na qual gera bolhas, ou gera a presença de um fluido gasoso, ele começa a atacar as pás.
e danificá-las e destruir o equipamento. Ou seja, uma das importâncias de verificar a pressão em um determinado sistema na engenharia química é determinar qual pressão do sistema e se há, por exemplo, um fenômeno de cavitação, ele deve ser evitado. E como que nós verificamos isso? A partir da detecção de um determinado parâmetro que nós chamamos na engenharia química de NPSH. O NPSH é a mínima energia que o fluido apresenta na entrada da bomba para que não cavite. Desse modo, nós precisamos estabelecer então o NPSH disponível, no qual eu calculo, e comparar com algum valor padrão, que é chamado NPSH R, ou de referência. Se este valor calculado for muito maior que o de referência, é isso que queremos. Se for menor, infelizmente temos um problema e temos o fenômeno chamado cavitação. Queremos que esse valor seja sempre superior. Para determinarmos o NPSH, devemos então estabelecer algumas relações. O NPSH ele pode ser calculado através de uma equação, e essa equação ela relaciona outro tipo de pressão no nosso sistema. Então verificamos que a pressão está presente na engenharia química. Então o NPSH disponível, ele é, fazendo a equação na parte inferior, nós abrimos um parêntese e temos a pressão de sucção, é a pressão justamente na região de sucção, ou seja, essa área que foi delimitada a fronteira que eu expliquei. Temos o peso específico mais a velocidade de sucção ao quadrado. Ou seja, essa grandeza é ao quadrado e 2G no denominador. Menos a pressão, menos aqui temos uma diferença, pressão de saturação ao vapor. Vou colocar aqui saturação barra V sobre o peso específico. Muito bem. Assim podemos estabelecer essa relação, saber esse NPSH disponível. Se a bomba cavita, nós temos então que futuramente modificar algumas das coisas que estão nessa equação. Temos que fazer algum ajuste, mudar o diâmetro da tubulação e mexer em outras grandezas que vão ser estudadas logo mais depois dessa exemplificação. Então, a pressão é muito importante porque se a cavitação acontece, existirá também o prejuízo financeiro para a empresa porque a bomba irá danificar. Teremos que substituir as pás, a parada do processo, o ataque físico na superfície das pás, né? E principalmente ocasionado pela mudança de fase do fluido. Se ele mudar de fase, temos um problema. Por isso que a pressão de saturação, pressão de vapor, ela deve ser considerada nos cálculos que temos aqui. E ela é estabelecida pela equação bem conhecida, a equação de Antoine, na qual nós temos os parâmetros ABC e identificamos a partir de uma temperatura estabelecida qual é a pressão de vapor. Então nós temos o Ln, essa pressão de vapor ou de saturação, parâmetro A do determinado fluido, B sobre C, mais a temperatura em graus Celsius. Essa temperatura em graus Celsius. Sobre os manômetros, então, temos o de coluna vertical. Significa o quê? O de coluna vertical consiste primeiramente em um fluido com uma determinada densidade. Assim que é aplicada uma determinada pressão P1 na área maior, aqui na esquerda, ocorre o deslocamento, um pequeno deslocamento do fluido. O menor deslocamento do fluido em H1 determina uma diferença ou uma diferença considerável em H2. Significa que H2 aumentará significativamente em relação a H1 e assim será aferido o valor na coluna reta, o valor respectivo da pressão. Ou seja, tem um fluido com densidade, com uma determinada densidade, e essa densidade implica nesse deslocamento. A primeira equação determinamos aqui, ou seja, que existe P1 e P2 e estão relacionadas diretamente a essa densidade e as duas alturas. Assim,
Como sabemos que essas alturas precisam ser proporcionais, se isolarmos H1, temos que o H1 é proporcional às áreas em relação a H2. Significa o quê? Significa que na terceira equação podemos ver que quanto maior for o A maiúsculo, ou seja, a área maior, significa que esse termo tenderá a zero. Então significa que quanto maior essa área, como essa área é muito maior que a menor, podemos inclusive escrever em função de H2, ou seja, essa pressão, essa diferença de pressão em relação à densidade é proporcional à altura 2. O manômetro de líquido de tubo em U, ele tem um funcionamento parecido. Temos agora um fluido com dois fluidos com densidades diferentes e temos também, né? E temos agora a aplicação em um sistema no qual o meu fluido de trabalho aplica uma força sobre o fluido manométrico e ocorre uma diferença H2 em relação a H1. H2 é essa região que comporta o início da altura do fluido de trabalho até o final, ou seja, até formar H2, que é a medida do fluido de trabalho, e o manométrico, essa relação onde finaliza H2 até o fim de H1, significando que existe uma relação entre eles e esse deslocamento do manométrico implica no deslocamento, o deslocamento do fluido de trabalho, implica no manométrico. Desse modo, significa que existe nessa equação a proporcionalidade em relação à densidade do manométrico, vai multiplicar a altura 1 menos essa densidade do fluido de trabalho em relação a H1 também. Os manômetros líquidos, agora o inclinado, ele tem um funcionamento, um princípio de funcionamento parecido. Temos lá uma densidade de um determinado fluido manométrico, né, e tem a densidade do fluido de trabalho, H1 proporcional a H1. Significa agora a mesma coisa, a diferença agora que temos a adição do seno de alfa. Existe uma inclinação de um ângulo, uma determinada inclinação de um ângulo, e ela vai afetar diretamente essa ferição. Utiliza-se milímetros de água para aferição nesse tipo de equipamento. Isso mesmo, milímetros de água. Esse equipamento é utilizado normalmente para aferições para baixas pressões, o que faz com que exija um diâmetro pequeno da tubulação interna do equipamento, e o erro é relativamente pequeno, é mais ou menos 0,02 milímetros de água. Ele é utilizado mais para aferições a baixa pressão. O manômetro tipo elástico, né, ele tem um funcionamento a partir da lei de Hooke. O princípio de funcionamento é a lei de Hooke, ou seja, existe a recepção da pressão, né, tipo elástico, né, e vai haver uma deformação à medida que a pressão é aplicada, né, e os dispositivos mecânicos, elétricos ou eletrônicos vão fazer a medição. A deformação linear, né, convertida num deslocamento angular, né, ou seja, o ponteiro é movimentado, né, ele é fixado e movimenta de acordo com a pressão. O manômetro tipo elástico ele se subdivide em 4 categorias específicas, das quais a primeira ali é o tubo de Bourdon, que possui uma faixa de pressão, né, máxima, aproximadamente 5 kgfm por centímetro quadrado. E observamos aí o diafragma, 3 kgfm por centímetro quadrado, o fólio 10 kgfm por centímetro quadrado e, lembrando que o fólio é baixa e média pressão. O de cápsula, ele trabalha com micropressão, ou seja, são intensidades muito pequenas, né, na faixa de 300 mg de água, né, por exemplo. Pode trabalhar nessa faixa de aferição. Vemos ali o tubo de Bourdon à esquerda, temos aqui o vetor força, ele é aplicado num sentido e direção inclinadas, ou seja, significa que existe uma inclinação, no vetor força é aplicada uma determinada pressão, ocorre o deslocamento da haste. O vetor força ele possui uma determinada inclinação, diferentemente dos outros dois aqui, como o diafragma e fólio, possui uma força perpendicular no sentido mecânico da aplicação da força. Vemos aqui então o manômetro tipo Bourdon. Nesse caso temos aqui, como foi visto, a haste vai se deslocar mecanicamente a partir da pressão, e existe mecanicamente também
a inclusão com o dispositivo mecânico que vai gerar uma movimentação em força angular, gerando a movimentação do ponteiro e indicando a escala. O tipo de diafragma ocorre similarmente, ocorre uma pressão inserida e ocorre a movimentação da membrana. Ela é sensível e quanto mais pressão for aplicada, significa que a membrana irá movimentar e o deslocamento pequeno gera a aferição de uma determinada pressão. E essa pressão ela movimenta a membrana e a membrana consegue fazer o movimento angular girando o ponteiro. Aqui temos à direita um demonstrativo de um tipo elástico, tipo diafragma. O manômetro elástico, do tipo Foley, ele tem um funcionamento parecido, porém agora temos um Foley, ou seja, o Foley significa que existe dentro uma mola, e essa mola possui uma resistência. Essa resistência ao deslocamento, quando ela é vencida, significa que existe uma pressão sendo aplicada que venceu esta resistência, e essa resistência vencida infere em um determinado movimento, nessa região aqui onde está designada Connecting Link, ou seja, uma região na qual conecta a haste, essa haste de movimentação com a escala aqui, que será do ponteiro, irá movimentar mecanicamente, ou seja, ele tem um princípio parecido, porém a mola é o principal fator determinante para a aferição da pressão. Aqui temos inclusive um demonstrativo do tipo Foley. Verificamos aqui como que é o equipamento na parte interior, ou seja, são várias camadas, ou seja, por isso é chamado de Foley, e no interior existe a mola que fará a aferição da resistência em relação à pressão aplicada. O tipo cápsula possui, segundo o próprio nome, uma cápsula, ou seja, uma região interna onde possui um espaço, e este espaço são dois diafragmas corrugados, com as extremidades soldadas, por isso, e gera um formato de cápsula. E à medida que ocorre a tomada de pressão, essas regiões corrugadas elas sofrem uma deformação, aplica-se uma força em uma determinada área e a haste mecânica gera uma força angular que gera o deslocamento para a aferição dos determinados valores. A diferença é que agora são dois diafragmas corrugados. Segue as nossas referências. E aqui somos nós, os integrantes do grupo. Muito obrigado pela atenção de vocês.